Queria saber como que foi o período seu da Pois é. conversão. Aí eu me converto e passo no vestibular e adoeci. Então eu fiquei 50 dias internado num hospital aqui. Eu tinha um problema no pulmão que ninguém sabia explicar, porque não era tuberculose. E eu ficava. Tinha febre todo dia. Todos os dias à tardinha eu tinha febre. Eu lembro que eu ia pro cursinho pré-vestibular, porque eu fiz curso técnico, então tinha que fazer cursinho para ajudar, né, naquelas disciplinas de física, química, biologia. E todo dia eu tinha que tomar remédio para febre e procurando médico para tentar entender o que era. Aí eu fiz vestibular, 2 vestibulares e passei nos 2 de cara. Aí o primeiro, o médico falou assim: não posso te dar atestado, porque a gente não sabe o que é e tal. No segundo eu falei assim: não, você vai me dar um atestado falando que eu estou em tratamento, porque eu não posso perder de novo, né? Aí ele foi me dar um atestado que eu estava sob tratamento e tal, mas que podia matricular. Fiz a matrícula, estudei um mês, e ele falou assim: vão internar uns 4 dias para descobrir o que é isso que você tem. Aí, quando eu cheguei lá no hospital, que eu encontrei com os outros que já estavam internados lá, eles perguntaram para mim assim: quanto tempo você vai ficar aqui? Eu falei assim: olha, falaram que eu vou ficar 4 dias aqui para descobrir o que eu tenho. Eles morreram de rir, né? Que isso, ninguém entra aqui para ficar 4 dias, no mínimo aqui é 30. Aí eu já fiquei assim, né? Como eu tinha acabado de me converter, eu estava naquele primeiro amor, apaixonado com Jesus e tal. E aí o que aconteceu? Aquilo foi a oportunidade de eu me ver crescer espiritualmente. Porque eu tinha um contato com esses internos lá muito próximo. Então eu vi muito milagre acontecer através da oração. Entendeu? E tinha uma ala do hospital lá que era desse pessoal que vinha de penitenciária do interior, que estava com tuberculose, e vinha se tratar aqui. E eles não recebiam visita nenhuma. Normalmente, o pessoal, quando está internado, todo mundo vai visitar e leva uma frutinha. Lá, normalmente, leva maçã. Porque maçã é uma fruta que dura mais tempo e tal. Como diz o Rubem Alves, ninguém leva caqui para quem está doente. Porque ou ele vai estar verde, agarrando, então ele está maduro demais. E o paciente que está internado, ele não tem um horário para comer aquilo, né? Sim. Então, tinha... Apesar de que eu ganhei abacaxi lá no hospital também, que foi uma coisa estranhíssima para todo mundo lá. Nós rimos muito, mas comemos abacaxi. E como eu não aguentava mais comer maçã, eu aproveitava, pegava a minha Bíblia, pegava o pacote de maçã e ia visitar esse pessoal que não recebia visita. Levava as maçãs para eles e aproveitava para ler a Bíblia junto. Comecei a estudar a Bíblia com eles. E era um hospital católico. Então as irmãs ficaram de cabelo em pé. Até o dia que o médico falou que eu ia ficar de repouso absoluto, porque eu não sabia o que era. E para descobrir aquilo, fez um raio-x, que era o que tinha de mais moderno na época, e descobriu que realmente tinha um vazamento. Eu respirava e vazava no pulmão esquerdo. Vazava esse ar e não voltava. Então era uma infecção, porque tinha febre, né? Aí eu fiquei 15 dias em repouso absoluto. Nesse dia, uma irmã de caridade fez questão de ir lá, sentar do meu lado e falar assim: agora você vai ter que ficar quietinho aqui, né? Sabe? Porque estava atrapalhando, inclusive, o texto. Porque tinha um texto que o pessoal ia para lá, para a capela do hospital, para participar desse texto. Quando eu comecei a estudar a Bíblia com esse pessoal, o que aconteceu? Esvaziou o terço. E aí ela ficou incomodadíssima. Então, quando eu vou ficar de repouso absoluto, acabou ali. Ela estava satisfeita, né? Só que o pessoal começou a ir atrás de mim. E nisso chega um cara, fica do meu lado, com um pulmão só e doente. E de repouso lá também do meu lado. Geraldo, que ele chamava. E esse Geraldo, aconteceu uma coisa muito interessante. Porque eu me aproximei muito dele e a gente conversava muito ali um do lado da cama do outro. E eu tentando entender o que era, né, que ele tinha e tal. E aí, uma tarde lá, tava todo mundo, era uma enfermaria muito grande, e tava todo mundo brincando, jogando baralho, alguma coisa assim ali para passar o tempo. Geraldo começa a ter uma falta de ar. Aí o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, abri um texto, acho que Isaías 45, e falei: Geraldo, calma, eu vou ler para você e você vai só ouvir e vai imaginar o que eu tô lendo aqui para você. E na medida que eu fui ler, e todo mundo parou nessa hora, parou, ficou ali do lado,
E todo mundo foi vendo o que estava acontecendo. Porque na medida que eu fui lendo, ele foi acalmando. E aí, olha, eles já tinham apertado várias vezes a campainha, chamando as irmãs de caridade, que eram enfermeiras também, para socorrer. Aí quando elas saíram lá do terço, que elas chegaram, o Geraldo já estava bom. Aí um deles, inclusive, até falou assim, agora não precisa mais não. Agora o Luiz já orou, já resolveu. Mas na verdade só tinha lido o texto para ele. E fui falando com ele, pedindo para ele visualizar aquilo que eu estava lendo para ele. Que é um texto que fala de terra seca e como que Deus chega e muda toda aquela atmosfera ali. E depois disso, algumas vezes aconteceu e tal. Até o dia que ele virou para a irmã e falou que não acreditava naquilo. E aí... Ele falou que não acreditava naquilo? É. Que acreditava nas coisas que eu estava lendo para ele. Aí quando foi... daí uns dias ele transferiram ele para o andar de cima. Tipo assim, tiraram ele de lá de perto de mim. E aí eu fui lá visitá-lo e ele falou para mim assim... que aí separaram, né? E ele estava bem ruinzinho. E eu falei assim, Luiz, também, eu queria ir lá onde você reúne lá na sua igreja. E depois ele virou para mim e falou assim, mas não tem problema não. Se eu não encontrar com você aqui, a gente encontra lá diante de Deus. Eu falei, beleza. Voltei para lá, daí uns dias ele realmente acabou falecendo. E aí ele... e eu melhorei. Sim. Sabe? Parece que foi uma experiência de estar junto com ele ali. Ele precisava daquele momento. E aí foi extremamente enriquecedor para mim. Por quê? Eu era um novo convertido que estava tendo experiências de ver Jesus agir. Né? Para mim foi algo tremendo. Foi a primeira experiência. E eu fiquei lá eu fiquei 50 dias, exatamente 50 dias. Saí, então perdi o primeiro semestre. Quando eu voltei, início de 78 para a faculdade, que aí eu fui completar a graduação. Foram 5 anos, de 78 a 83. Aí eu terminei a graduação em psicologia. Tá. O que eu queria saber é só uma coisa ainda em relação a isso, que você falou sobre sua conversão, mas você não falou como que foi, até porque toda a sua família era católica. Uhum. E a sua mãe também, e ela também se converteu, correto? Isso. Então, aonde que foi essa conversão e como que ela se deu, tanto relacionada à sua família quanto a você especificamente? Então, essa minha irmã, 6 anos mais velha que eu, ela conheceu, ela era professora, e conheceu na escola dela, não sei se ela é supervisora ou era professora também, uma senhora da igreja pentecostal aqui, no bairro lá. E foi falando de Jesus para ela e tal, e ela começou a frequentar a casa dessa senhora, e o povo lá era de vigília e oração, você sabe como é que é, né? E uma mulher que conhecia muito a Bíblia, mas muito. Eu já tinha passado por uma experiência numa igreja presbiteriana, que tem até aqui perto do consultório. Um colega meu desse colégio interno, um dia foi lá na minha casa, que ele conhecia a minha família, foi lá na minha casa, me convidou para ir à igreja. E ficou conversando e tal, eu fui namorar, eu tinha uma namorada perto da casa da minha irmã, do carro. E ele foi comigo até lá. E ficou na casa da minha irmã enquanto eu namorava. Depois terminou, viemos embora de ônibus no centro e falou assim, vamos lá na igreja comigo amanhã, tem escola bíblica lá e tal. Aí eu falei assim, beleza. E pronto. No outro dia eu peguei um Novo Testamento pequenininho, e nisso o São já estava falando de Jesus para mim, das coisas que ela estava ouvindo dessa irmã da Pentecostal. Eu peguei o Novo Testamento aqui dos Gideões, o cinza, enfiei no bolso e vim, peguei o ônibus e vim aqui. E aí cheguei, nada dele, não apareceu. E aí os jovens desceram para um andar de base da igreja. Aí alguém falou assim, os jovens estão lá embaixo, na escola bíblica. Eu desci e participei lá. De cara, perguntou, quem é novato aqui? Aí eu levantei a mão. Mas quem te convidou? Eu falei assim, o Leonardo, mas ele não veio, não. Mas que bom que você ficou e tal. Como é que você está se sentindo? Tô achando ótimo. Eu tô achando que eu encontrei o que eu precisava aqui. Pronto. Aí, beleza. Qual a sua idade? Eu tinha 23. Não, 22 para 23, isso mesmo.
quando foi... E eu tinha um colega lá no segundo grau que ele descobriu que eu gostava muito de ler. O que ele fez? Ele era crente e começou a me dar livro. Eu lembro de um muito que mexeu muito comigo, o título era Jesus Cristo é o Senhor. Mexeu demais, me incomodou muito. E aí ele foi me dando livro. Não falou de Jesus para mim, não, mas foi me dando livro. E tinha um rapaz desses, tinha um tal de clubinho na época, que de vez em quando um rapaz que era da Igreja Batista da Lagoinha passava uns filmes, de vez em quando chamava todo mundo no auditório e passava um filme lá, e depois fazia apelo e tal. Eu lembro de ter visto um filme só. Eu não me interessei na época, não. E esse colega meu de sala é que ficava dizendo, e aí, gostou do livro? E eu falei, eu gostei, achei legal e tal. Aí eu vim aqui, no dia que eu vim aqui, eu contei pra ele que eu tinha visto, nossa, que legal e tal, e pronto. Mas eu gostava demais de dançar. Sair à noite, entendeu? No sábado. Você era festeiro? Isso. Pé de valsa, como diz, né? Naquela época da discoteca, aquela coisa toda. Sim. Então, era muito difícil pra mim acordar no domingo de manhã para vir para a escola bíblica. Então, aí eu passei um bom tempo sem vir à escola dominical aqui na igreja. E aí, minha irmã começou a ir numa igreja chamada Cruzada de Reabilitação Espiritual, com esse pessoal da Pentecostal. Que era bem no centro da cidade lá, Tupinambás, entre Bahia e Amazonas. E aí, eles me convidaram um dia para ir lá. Aí acabou. Eu cheguei lá e ele fez um apelo no final do culto. E eu já fui chorando, desmontado, literalmente. E aí mudou completamente, porque lá era uma igreja que tinha muito jovem, era muito alegre, assim, festiva, diferentemente da presbiteriana. Não que a presbiteriana não tenha gente alegre, mas é porque as coisas são mais formatadas, né? Então, chegava... Quando eu vim a primeira vez, que eu subi, que o coral começou a cantar, que o pastor cantou um hino do cantor cristão, para mim aquilo parecia que eu estava no outro mundo. Eu já achei demais. Quando eu cheguei lá nesse outro lugar, que era uma igreja menor, só que era uma festa, o povo se abraçava e cantava, e sentava e ouvia a palavra, então era uma coisa muito legal. Tinha muito jovem também. Nessa época, Paulinho, Geraldo, essa turma já estava lá. E aí, eu encontrei. E eu ia todo dia à frente. Todo dia fazia apelo, eu ia à frente. Até que o dia que o pastor virou e falou assim, quem já aceitou não precisa vir mais não, gente. Só que eu achava que eu tinha que ir, né? E tal, e aí foi mudando muito, assim, tudo. E nisso eu terminei o segundo grau, fui para o acampamento no carnaval. E tive uma experiência muito forte com Deus, de batismo com o Espírito Santo e tal. E aí logo depois eu batizei. Isso minha irmã ainda estava tateando, porque ela tinha um namorado, não sabia se o namorado ia se converter, essa coisa toda e tal. Onde que era esse acampamento, esse encontro? Acampamento na Fazenda Rosário, até lá onde eu estudei, só que no outro prédio. Sim. Né? Veio a Diel, veio um punhado de gente, que aí nós começamos a conhecer esse povo, começou a chegar aqui. A Diel, o Benedito e tal. E eu me lembro muito bem desse pessoal na fila, a Diel com a família toda, que punhado de jovens, de rapazes, né? E aí passou. Eu me batizei depois nas águas. Aí eu tive um enfrentamento de família, porque assim, como a família era muito católica, então falar de Jesus, falar de salvação para eles era um negócio meio afrontoso, né? Porque eles não... Eles acham que arrogância é essa falar que você é salvo, né? Mas pela falta de conhecimento da palavra, né? Porque você começa a conhecer a Bíblia, você começa a descobrir que tem muitas verdades que a gente precisa vivê-las aqui. O que vai acontecer depois está escrito lá também, mas não é o mais importante do que experimentar a coisa aqui, né?